Então, ó, Bitcoin da moedinha da praia, né? Com pouquíssima movimentação e pouquíssima oscilação, após o pronunciamento do Federal Reserve, eu até comentei eu dei uma opinada lá no Instagram ontem, no pós-pronunciamento, que é o seguinte: o mercado agora ele tenderá a dar uma acalmada, uma desacelerada, tá? Não que ele vai voltar a subir rapidamente, pelo contrário, aqui nós temos uma puta resistência dos 40 mil, dos 39.500 até os 44 mil por aí. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Até os 44 mil aqui, ó. Nós temos uma puta resistência aqui, tá? Uma resistência bem complicada, que servia como suporte antes, é retestado como resistência. Então, provavelmente a gente vai ter um período de lateralidade nessa região, porque nós estamos presos entre uma região de uma resistência muito forte e um suporte muito forte. Então, aqui nós temos um suporte de Smart Money, tá? Então, aqui abaixo nós temos um suporte de Smart Money, e aqui nós temos uma puta resistência que foi perdida, que era o suporte anterior, que não deveria ter sido perdido, que era o suporte semanal, e agora ele pode fazer como uma resistência semanal. Tá? Então, o normal seria o preço realmente ficar preso dentro dessa região por um período de tempo, até as decisões econômicas, macroeconômicas e os próprios outros ativos de risco, como os ativos da Nasdaq, que compõem as empresas de tecnologia, e o Bitcoin ultimamente vem se correlacionando bastante com o gráfico da Nasdaq, tá? Porque se a gente for pensar, o mercado cripto ele é o mercado de startup de tecnologia, né? Muitas startups estão prometendo ser melhor que o Bitcoin ou entregar um ecossistema melhor que o do Ethereum, sendo que, na verdade, nenhum ecossistema ainda superou o Bitcoin e muito menos o Ethereum, tá? Então, nós temos aí, correndo por trás do Ethereum, a Cardano, a Solana, a Aeron, a Atom, Cosmos, a Near também. Então, a gente vai ver aí vários protocolos querendo ser superiores, porém com menos nome, com menos marca, com menos branding, né, com menos tempo de existência. E com muitos problemas, né? Não somente a rede Solana travou, sei lá, umas 3, 4 vezes no ano passado. Então a gente tem essa questão toda, né? E sem contar a tokenomia, que a distribuição de tokens Sol foi um lixo, tá? Não foi nada parecido com o Ethereum, por exemplo. Então nós temos o seguinte: nós temos um período, na minha opinião, de calmaria, tá? Geralmente, quando vem a queda muito forte, ou vem um período de queda mais prolongado, a gente primeiro tem uma calmaria, que é o período de lateralidade, né? Então, a gente pode vir testar aqui embaixo, voltar a subir, ameaçar retomar a alta, voltar a cair, testar novamente e possivelmente lá na frente perder um pouco mais de mercado, principalmente se de fato ocorreu o apertamento quantitativo, tá? Então, nós estamos agora num período lateral, num período de acumulação, na minha opinião, tá? A gente vai ter um período semelhante a esse, não exatamente igual, porque nunca vai funcionar exatamente igual, mas a gente vai ter, na minha opinião, um período de mais ou menos, talvez 1 ou 2 meses de lateralidade, como aconteceu nesse período aqui, tá? 2 meses não, 2 meses eu forcei a amizade, tá? É menos tempo. Um período maior aqui, mais prolongado de lateralidade. Deixa eu dar uma olhada aqui, quantos dias foram aqui, ó. Ó, aqui foi 60 dias. Pode acontecer de 60 dias, mas é difícil. Geralmente acontece entre 20 a 60 dias essa lateralidade, tá? Então, na minha opinião, recém começou essa lateralidade. Eu contaria a partir desse ponto aqui. Lateralidade eu contaria a partir desse ponto aqui. De 20 dias, então até aqui, mais ou menos. Lateralizar até aqui, até 60 dias, em média. É o tempo que leva uma lateralidade do Bitcoin, tá? Então, de 20 a 60 dias, a gente pode ter essa lateralidade mais prolongada, ficar o preço preso entre 33 mil e 40 mil dólares, tá? Até que ele consiga tomar uma decisão mais tarde. E espero que seja de uma pequena retomada de alta antes de mergulhar mais fundo, tá? O motivo que eu acredito que ele pode lateralizar, dar um pequeno pullback mais forte e depois voltar a cair, é justamente porque nós temos desenvolvido aí um padrão de bumper run, que é um padrão de lateral, um padrão de LTB extremamente estreito, extremamente íngreme. Quando nós temos geralmente esse tipo de rompimento, nós temos por um tempo
uma alta temporária até que ele chegue numa resistência e faça o drone de português, tá? Então, eu acho que nós vamos ficar lateral por um tempo, consegue romper essa LTB, volta para uma região que seria a região do suporte anterior que serve como resistência, falha na próxima resistência, que está aqui em cima. É os 50 mil dólares aqui. Tá? Falha nessa resistência, e aí a gente mergulha de novo, uma segunda pernada de baixo. Geralmente um bear market, ele faz mais ou menos esse tipo de movimento. Por quê? Porque o mercado ele não vai entregar toda a queda em apenas 2 meses, tá? Eu acho que ele não entrega um bear market. O bear market, pelo menos eu nunca vi um bear market assim, ó. Só nas altcoins eu vi, né? Mas no Bitcoin eu nunca vi, por exemplo. Pode acontecer? Pode acontecer. Não sei como é que vai ser o mercado no apertamento quantitativo, mas eu acho difícil porque a gente vai ter os suportes, e os suportes vão levar o preço temporariamente. Então, eu acredito que um bear market do Bitcoin seria mais ou menos características assim, sabe? Com retomadas de alta um pouco mais fortes, não tão direto ao ponto aqui, tá? Pelo menos é o que eu espero. Então, o que acontece? Agora, por enquanto, espero lateralidade. Lateralidade abaixo da média de 8, as altcoins vão continuar sofrendo ainda. A dominância do Bitcoin, então, vai voltar a subir, porque agora o interesse maior é transformar altcoins em Bitcoin, certo? Então, com essa lateralidade, voltou acima da média 8 semanal na dominância. Isso mostra para nós que estamos em tendência de alta na dominância do Bitcoin, ou seja, é melhor estar exposto em Bitcoin do que em altcoins nesse presente momento, na minha opinião. Isso se reflete, inclusive, com o próprio Ethereum /BTC aqui. Tá? Então, conforme a gente estava falando no último vídeo aí, o Ethereum /BTC, inclusive aqui ele está tentando segurar um fundo aqui, né? Mas, basicamente, no Ethereum /BTC, se a gente perder essa LTB aqui, ó, essa linha de tendência de alta, aliás, se a gente ficar abaixo dela, como a gente está aqui, ó, e perder mais uma vez, mais um dia, tá? Vir mais para baixo, a gente vai cair até o próximo topo anterior do Ethereum, tá? Ou seja, quem tiver exposto em Ethereum vai perder Bitcoins, tá? Se o preço do Ethereum /BTC continuar sendo perdido aqui. O que eu estou torcendo é para que ele consiga se segurar aqui nessa região e volte a subir, segurando mais Ethereum, fazendo mais pilas eletrônicos e mantendo esse canal de alta aqui que ele estava fazendo antes, tá? Então, esse canal de alta aqui, ele precisa ser mantido. Se no amanhã continuar caindo, hoje continuar caindo também, o Ethereum perdendo força em relação ao BTC, aí seria mais prudente transformar, então, os Ethereums em Bitcoin novamente, tá? Então, por enquanto, tá, eu transformei meus WBTC em Ethereum novamente, estou exposto em Ethereum novamente, pensando que ele consiga se segurar e volte a subir a partir desse ponto, dentro desse canal de alta, tá? Se ele perder e continuar perdendo, eu vou ter que, de novo, transformar em WBTC e ficar exposto em Bitcoin. Mas ele entrou aqui em um sinal de compra de Ethereum contra o BTC, tá? Então, aqui, nesse gráfico aqui, eu olhando essa sobrevenda aqui, e dentro desse contexto de alta aqui, se ele conseguir se segurar nessa região, nós vamos ter uma oportunidade de comprar Ethereums usando Bitcoins para tentar aumentar a quantidade de Bitcoins exposto em Ethereum, tá? Então, todas essas nuances, né, essas coisas a gente tem que prestar atenção. Se ele perder, então, hoje às 9 horas da noite, essa barrinha aqui ficar vermelha e perder, porque aqui ele precisa fazer tipo um bull trap, como se fosse um bear trap, aliás, um bear trap nessa região. Então, isso aqui é uma barrinha de reversão que ele está tentando fazer. Daqui desse ponto, o Ethereum precisa ganhar, a partir de hoje, o Ethereum precisa ganhar mais valor que o Bitcoin, a moedinha da praia, para voltar a ter valorização legal, né? Então, por isso que eu acho mais interessante estar exposto hoje em Ethereum. Se ele tiver mais uma barra vermelha, aí sim, amanhã eu converteria meus Ethereums por WBTC, novamente esperaria o Ethereum apanhar para o Bitcoin. Tá num ponto de decisão bem interessante aí. Muito bem, e lembrando, né? Perdeu a média 8 semanal. Tá? Então ele está com mais probabilidade baixa do que fazer esse movimento. Mas torço para que ele faça exatamente o que ele fez aqui atrás. Que ele costure essa média de 8. Por quê? Porque o Ethereum ele responde de forma atrasada ao movimento do Bitcoin. Se o Bitcoin
movimenta alta, ele 2 dias depois ele faz uma alta mais forte que o do Bitcoin, como aconteceu aqui. Tá? Então, como aconteceu aqui, ó. Aqui o Ethereum fez mais alta, o Bitcoin subiu 2%, o Ethereum subiu 5%, tá? Então a gente precisa realmente dessa barrinha aparecendo no gráfico do Ethereum /BTC. Aqui, ó. Basicamente é isso, tá? Porque na situação que eu vejo hoje, né? Eu vejo que o Ethereum ele tem mais valor que o Bitcoin. E se ele perder essa estrutura de alta aqui, ó, que ele tá fazendo topos e fundos ascendentes ainda, ó, tá vendo? Mesmo costurando a média 8, ó, ele tá fazendo topos e fundos ascendentes, ó. Então, se hoje ele fizer um fundo aqui, ó, se ele fizer um fundo aqui, o Ethereum pode ganhar valor perante ao Bitcoin ainda, tá? Porque isso aqui é um canal de alta, tá? Dentro de um contexto ruim, sim, dentro de um contexto ruim, mas é um canal de alta. Beleza? É um canalzinho de alta aí. Pois é. Então, esse é o detalhe. Eu vou ficar só exposto entre esses dois ativos, entre Bitcoin e Ethereum, né? Bitcoin só se compra, não se vende. Para mim, pelo menos. Para quem só tem Bitcoin, só gosta de se expor em Bitcoin. É que, na minha opinião, fazer trade em Bitcoin não vale a pena. Vale a pena, então, usar o Ethereum para fazer trade, mas não o Bitcoin da moedinha da praia.